Bora falar de futebol aqui no De Placa, bora falar de um momento que pode ser histórico para o futebol brasileiro. Essa é a promessa, hein? Aparentemente, daqui a algum tempo, ainda não se sabe exatamente quando, nós teremos uma liga independente e o apoio dessa vez é grande. VSR, antes da gente Rapaz. trazer exatamente aqui a carta que os clubes juntos assinaram e entregaram à CBF na tarde de hoje, eu quero a sua primeira impressão, a sua primeira reação ao saber desta informação, de que os clubes estão unidos para que o Campeonato Brasileiro seja gerido por eles e não mais pela CBF. Rodrigo, um abraço para você, para quem está assistindo. Você tem quantos anos, Rodrigo? 28 anos. 28. Então, eu tenho 43, então você quase poderia ser meu filho, quase, né? Se fosse um pouquinho mais precoce, até poderia. Rapaz, então, eu achava que, pô, que eu ainda acho, né? Eu ainda acho que nem os meus netos veriam a união dos clubes brasileiros. Eu acho que eu ainda acho isso. Eu ainda acho. Apesar de eu ser normalmente um otimista, eu ainda estou aí porque eu quero ver. Porque o que prevalece aqui no Brasil é o seguinte: é a máxima daquele ex-jogador. Para chorar minha mãe, chora a mãe dos outros. Que chora a mãe dos outros. A verdade é que os clubes aqui só querem se dar bem. Eles querem ganhar vantagem em cima do outro. Ah, mas é de um mando de campo, quer. Ah, é de 5 mil reais, quer. Ah, é para ter uma vantagem. Todo mundo quer isso. E aí, hoje, assim, e é curioso, porque quando começou essa vergonha que aconteceu com o Rogério Caboclo, uma vergonha, coisa de, né, assunto de polícia, tá? O negócio é assunto de polícia, não é assunto de conselho técnico da CBF, não, é assunto de polícia, de polícia. Quando começou isso, eu fiz um tweet dizendo, gente, CBF desmoronando e os clubes brasileiros não se movimentam para assumir o controle. Então, assim, tem um tweet meu falando sobre isso. E aí, hoje, sou surpreendido, primeiro pela reportagem dos nossos companheiros lá do Globo Esporte, e agora a gente confirmando também todas as informações, você confirmou com fontes, eu confirmei com fontes, e logo depois vem a manifestação, a, a divulgação dos tweets do Guilherme Belintani com o manifesto. Então, assim, eu ainda continuo querendo ver, mas já estou feliz porque é uma coisa que eu falo desde que você era criança, ô Rodrigo Fragoso. E é algo, Os né, clubes, VSR, acho que os pode... clubes brasileiros têm que ter o seu destino nas mãos. Ninguém, olha só, torcedor, o futebol existe por causa do torcedor, ok? Quem paga a conta do futebol é o torcedor, seja ele diretamente, seja ele via televisão. O futebol existe por causa do torcedor. E o torcedor, ele não torce para a CBF, ele não torce para a federação, ele não torce para político, ele não torce para canal de televisão, ele não torce para jornalista, ele torce para o clube. Então quem tem que mandar no destino do futebol brasileiro são os clubes. Eu falo isso há 800 anos. Acho que agora é um começo de entendimento. Tem um detalhe importante, né, VSR? Os clubes com essa carta, a gente tocou no principal ponto, há outros pontos aí nessa carta que a gente vai abordar aqui rapidamente. Mas os clubes não estão inventando a roda no futebol mundial. Não, Destacar isso, né, VS? não, Isso na não. Europa é mais do que comum. As grandes ligas do futebol mundial, elas não estão nas mãos das confederações, VS. Não estão. E talvez o Brasil poderia ter sido a primeira mesmo lá com a Copa União de 87 e que não prosperou porque acho que começou errado, mas aí não é o tema aqui, né? Então, assim, os clubes brasileiros sabem disso desde 1987. Eles sabem o que deu certo e sabem por que deu errado. Então, assim, isso daí não é novidade nenhuma. O mundo sabe e os próprios clubes brasileiros sabiam. Só que interessa ou interessava a quem? E por que ficar sob a batuta da CBF da forma que foi, né? Então, acho que isso está muito claro e é muito interessante. Quer entrar no manifesto aí para a gente avançar? Porque tem um outro ponto que é mais importante do que
do que os clubes quererem fazer um campeonato brasileiro, tá? Isso daí não é a melhor notícia, não é. Fazer uma liga não é a melhor notícia do que foi feito hoje. E nós vamos falar das outras notícias, porque a gente vai colocar as aspas do Guilherme Belintani no ar, presidente do Bahia. Bom destacar aqui, 19 clubes da Série A assinaram. O Sport ficou de fora? Sim, porque o Sport, neste momento, está sem presidente. Uma crise política por lá, Milton Bivar renunciou, então é outro papo, é outra história. Isso não significa que o Sport discorda dessa carta. Pelo que eu conversei com 4 pessoas diferentes, o Sport, ele disse que está totalmente a favor da ideia. Só que, neste momento, não há ninguém no Sport, visto que o presidente renunciou, ninguém para assinar, para botar isso no papel. Então, é uma questão burocrática aí, mas o Sport está dentro. E aí, as aspas do Guilherme Belintani, presidente do Bahia. Hoje, 19 clubes da Série A assinaram o compromisso de criação imediata da Liga de Futebol do Brasil. Série B já foi convidada. Atenção, não são só os clubes da Série A. Neste momento, só os clubes da Série A assinaram, mas a Série B já foi convidada. Continuando as aspas do presidente, pedimos também equiparação nos votos na eleição da CBF e fim dos filtros de candidatura. E aí, nesse trecho, as outras 2 importantes notícias. Antes de passar para você, VS, mais um pouquinho do que disse o Belintani. Abre aspas, há muito o que fazer, e isso começa já, por novo calendário, mais planejamento, investimentos e receitas, por democracia, um equilíbrio, união e trabalho, sem conflitos, sem ressentimentos. Nós, clubes de futebol, queremos chegar mais próximo do que cada brasileiro espera de nós. As palavras do presidente Guilherme Belintani. VSR, o ponto mais importante desta carta, por favor. Então, vamos lá. Assim, de repente que eu vou falar aqui é surpresa para muita gente, mas é o que já acontece. Do ponto de vista de campeonato brasileiro, perfeito? Essa notícia muda muito pouco. Por que muda muito pouco? O Campeonato Brasileiro já é, em pontos corridos, 20 clubes, perfeito? Que, no entendimento da maioria dos clubes, é o melhor formato para um Campeonato Brasileiro. Então, ele já é assim, não tem muito o que mudar. A CBF, e isso eu critico a CBF um montão de coisa, mas isso eu não posso criticar, a CBF já há pelo menos 15 anos cedeu aos clubes os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A CBF, ela não pega o que as organizações Globo e o que a Turner, a Warner Media pagam aos clubes, não vai para a CBF. Por quê? Porque ela já deu aos clubes o direito de negociar. Se os clubes hoje negociam com as TV A, B, C, D, a CBF não tem nada a ver com isso. A culpa é dos clubes. Os méritos e as culpas desse aspecto são dos clubes. Perfeito? As principais mudanças que ocorrem de um campeonato do outro, elas não são impostas pela CBF, elas já são votadas pelos clubes no conselho técnico. O negócio lá, por exemplo, só para dar um exemplo aqui que está vivo, fresco na memória, a limitação de treinador foi algo sugerido pela CBF e foi votado e aprovado pelos clubes. Então, assim, do ponto de vista de organização de Campeonato Brasileiro, vai ter pouquíssimo, a Liga tem pouquíssima evolução. Evolução pouquíssima. Por quê? Talvez possa mexer no horário, de dizer, não vai ter mais jogo em determinado horário. Mas o Campeonato Brasileiro, ele já está muito próximo do que ele tem que ser. É muito pequeno. As melhores notícias disso são aqueles 2 itens que o Belintani fala. Que aquilo aquilo representa os clubes brasileiros assumindo o controle da CBF. Falando, CBF, quem vai decidir o destino do futebol somos nós. Por quê? Porque ela acaba com o golpe, o nome é esse, tá? O nome é esse. Acaba com o golpe de dar peso 3 para voto de federação, peso 3 para voto de federação, vai acabar com isso. E também, se não vai acabar, porque pelo que eu conversei ali, não deve acabar, mas deve se modificar, porque hoje, para você ser candidato a presidente da CBF, você precisa da autorização de 8 federações. 8 federações representa praticamente 1/3 das federações. E 5 presidentes. Além de 5 presidentes de clubes, tá?
Então, parece que isso vai ser mexido e que a proposta é que você só precise de autorização você só precisa de 6 assinaturas. Né? Das 27 federações e dos 40 clubes de A e B, você só precisa de 6 assinaturas. Então, e aí você vai dar mais chance de alguém ser candidato a CBF, presidente. Porque hoje, até para você ser candidato a presidente, é um clubinho fechado. Então, isso são as coisas mais importantes, ok? Tem muita coisa para frente, tem muita coisa para colocar. Divisão de dinheiro, que sempre foi o problema do futebol brasileiro. Outra, fair play financeiro. Vamos botar o dedo nessa ferida? Vão continuar deixando o clube gastar 2, 3 vezes o que pode? Vão continuar deixando o clube ter 150, 120, 130 milhões de prejuízo por ano? Esse é um outro ponto, perfeito? O presidente do Bahia tocou na ferida aí 2 meses atrás, 3 meses atrás. O pessoal ficou caladinho. Não, porque não sei o quê. Porque o Bahia fica lá respeitando o teto e briga para não cair. Clube que estoura o teto vai para a Libertadores. Qual é a justiça disso? Qual é, né? Então, assim, tem muita coisa para se falar. Mas essa reunião, eu apurei algumas coisas aqui. Havia ali um receio de tocar nesse aspecto de voto de federação. Havia um receio de um ou outro, que a gente não sabe por quê, né? Ou talvez a gente até saiba, mas que no final todos seguiram por esse aspecto. A grande novidade é os clubes brasileiros, pelo menos em teoria, não sei se vão manter, não sei se na hora que apertar e que pega dinheiro emprestado com a CBF ou com a federação, se vai ter gente que vai pipocar. Mas hoje, a grande notícia é os clubes brasileiros, não só para organizar um Brasileirão, porque organizar um Brasileirão, como eu disse, tá simples para você botar o Brasileirão num nível melhor, né? Tá simples. Talvez ali uma regra melhor para gramado, uma regra de horário, investir na arbitragem, são coisas pontuais. Mas o formato já é esse aí, os clubes venderem seus direitos é isso aí. Então, o que acontece? Agora, a principal novidade é, os clubes acordaram para falar para a CBF. CBF, nós vamos decidir o nosso destino. Valeu, VSR. Acho que agora é aguardar os próximos passos, de fato, e entender se essa comunicação feita à CBF vai, de fato, ter um efeito prático. Vamos seguir apurando para entender quanto que essa liga entra... Tem que saber quem manda na CBF hoje, né? Tem que saber, esse papel é endereçado para quem? Quem é que manda na CBF hoje? CBF tem comando hoje? É muito difícil, né? A Confederação Brasileira de Futebol, endereçado à CBF. Agora, quem vai receber está muito complicado por lá mesmo, como você já citou, caso de polícia. Quanto mais a gente percebe que o pessoal dá uma cavucada lá, mais sujeira sai. O bicho vai pegar. Valeu, VSR. Grande abraço. Valeu, um abraço. Ó. Curte, compartilha, dá um like, se inscreve no De Placa aí. Inscreva-se no canal aqui embaixo, deixe seu like, seu comentário, hein? A gente quer saber se você aprova essa ideia dos clubes, se você gosta, deixa aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.